Ana, eu queria retomar a partir da intervenção que eu estava falando na apresentação da Helena, porque, afinal de contas, Achei. Também achei. achou o quê, gente? Na que a gente está falando do livro do Alain de Dievaio, maravilhoso, Tereza. Esse livro aqui que você já, eu acho que você não estava mais. Os Nomes do Pai. Página 26. Página 26, exatamente. O livro fala sobre autismo de uma maneira super clara e linda, 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 linda. Vale a pena, Os vale a nomes pena. do pai? Chama-se Os Nomes do Pai. São as conferências que ele fez aqui no Rio. É muito bacana. Aham, interessante. Bom, então, até porque o meu seminário é Os Impossíveis, então eu vou avançar um pouco no que foi impossível, né, de eu falar na outra apresentação da colega, é, sobre essa questão do autismo, né? Eu estava dizendo, dei algumas informações sobre a questão histórica, porque eu acho que é impossível a gente falar de diagnóstico, aliás, de falar de qualquer fato cultural, né, sem levar em consideração a história, como Freud mostrou tão bem no Mal-Estar na Civilização, né? E essas coisas assim que eu já vi, né? Em 1970, por aí assim, 65, eu trabalhava numa clínica de crianças excepcionais e surgiu de fontes limpas uma história de que a causa do autismo era uma proteína, um elemento qualquer no sangue. Isso vinha lá de um doutor fulano de tal na Alemanha, numa clínica XPTO, e que então a criança tinha que fazer uma transfusão de sangue lá na Alemanha com sangue de carneiro. E algumas crianças, era uma clínica top que eu trabalhava, de gente de poder aquisitivo bom, foram para lá fazer essa transfusão de sangue. Com esse exemplo, eu estou dizendo o quê? Que a questão estrutural é que é preciso se dar sentido àquilo que não tem sentido. A verdade do sujeito, aquele xizinho que está ali no gráfico do desejo, no primeiro andar do lado esquerdo, a verdade é inacessível pela via do significante. E é isso que faz a paixão, né, do falante buscar sempre um significado, uma explicação, um sentido, né? Enfim. E hoje a gente continua com os diagnósticos, como tão bem a Helena mostrou, né? Como é que os diagnósticos estão invadindo a economia, a psicanálise, a psiquiatria, está sendo invadida pelos diagnósticos, né? Os médicos já recebem um padrão de nome, relação de nomes que eles têm que dar para determinados sinais, e ponto. Quer dizer, a medicina está absolutamente engessada, né, a esses saberes, conceitos prévios, né, saber previamente sabido. Bom, era isso que eu queria acrescentar. Hoje eu vou falar, estou nos impossíveis, né? Impulsíveis não, impossíveis. Aliás, o que é impossível não é impulsivo. Se é impulsivo, não é impossível. Na última vez, ainda no semestre passado, né, eu falei do passe, o impossível de psicanalizar, e agora eu pretendo falar do fracasso. E vocês vão dizer, mas que coisa estranha falar de fracasso, né? Quando a gente vai falar de impossíveis da psicanálise. A função do fracasso foi inúmeras. Ah, outra coisa, vocês, por favor, por favor, me interrompem a qualquer momento, quando vocês não entenderem, quando vocês quiserem acrescentar alguma fala, alguma coisa que interessa, por favor, me interrompam, tá? Eu não tenho nenhum compromisso em chegar a um final, pelo menos por enquanto. Para eu chegar no final, vão ter que me pegar de surpresa. Eu não estou com pressa de chegar no meu final. Bom, então, assim, né, eu dizia que Freud, muitas vezes, nas suas pesquisas clínicas, e também Lacan, nas tentativas de escrever através dos matemas e dos grafos, eles sempre se confrontavam com o fracasso. Com isso, a gente vê que o fracasso é constitutivo do psiquismo, na medida em que ele é uma condição para o falante,
causa de discurso e promotor do laço social. Mais ou menos como que eu estava falando antes, a impossibilidade do humano falar a verdade. Seja a verdade sobre o seu diagnóstico, seja a verdade sobre a sua origem. Então, essa impossibilidade, ela é o próprio fracasso. Toda vez que o sujeito tentar aceder a ela, ele vai se encontrar, se confrontar com o fracasso, né? O fracasso, portanto, ele é causa de discurso. O fracasso é promotor de laço social. Eu ontem, acho que foi ontem, recebi um WhatsApp de um cliente jovenzinho que quer ser psicanalista, e ele dizia assim, a propósito de alguma coisa da sessão, que eu já não me lembro, ele dizia assim, aí eu não pergunto para você, porque eu acho que é pedir demais. Olha só, quer dizer, é pedir demais para ele, né? Quer dizer, ele não consegue pedir, porque ao pedir ou perguntar, você está expondo, né, o seu não saber. E a gente resiste a expor o não saber, a gente resiste ao fracasso. A gente quer eliminar a falta, a gente quer terminar, a gente quer concluir, a gente quer falar toda a verdade. Isso, independente de ser psicanalista ou não, gente, isso está para todos os falantes. Bom, mas por que eu incluo, então, o fracasso em um seminário que trata dos impossíveis da psicanálise? Onde é que esses conceitos se articulariam? Parece antinômico, impossível e fracasso. E tem alguma coisa de antinomia aí. Mas a clínica, como também a formação do psicanalista, tem me mostrado que a condução de uma análise só caminha a partir dos fracassos. Então, o fracasso seria necessário. Os 4 conceitos por meio dos quais o Lacan aborda funcionamento psíquico nos mostram uma insistência na escrita, que alguns autores e tradutores usam a expressão como tradução se inscrever, em vez de se escrever. Eu acho que isso é uma questão de tradução. Agora mesmo estava lendo o seminário 20, a tradução é do Magno, e a aula em que o Lacan fala sobre o escrito, ele não está falando o escrito como essa coisa que a gente faz com a mão, assim, com a caneta, ou no computador, quando a gente tecla as letrinhas. Ele está falando desse escrito que o Lacan se utilizou, que é a possibilidade de escrever na cadeia significante. Então, você já deve ter ouvido falar, o primeiro é o impossível, aquilo que não cessa de não se inscrever ou escrever. O necessário, o que não cessa de se escrever. Mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez. O contingente, que é o que cessa de não se escrever, né? O factual, o antecessor contingente. E o possível, que é o que cessa de se escrever. Possível, mas sem graça, a meu ver. A gente observa aí, nessas 4 categorias, a insistência do não. Apenas o possível é completamente afirmativo, isso que eu disse que é sem graça, né? Pensamos que, assim, a experiência psicanalítica nos mostra as vicissitudes do laço social com o fracasso. Por outro lado, também vemos a insistência do se escrever. De que escrita se trata? As palavras voam, ou seja, são escritas na areia. Os escritos foram marcados na pedra. Isso é uma coisa meio poética que eu coloquei aqui, mas para mostrar o que é que se está querendo dizer com esse se escrever ou se escrever e aquilo que o Lacan, no Seminário 20, fala na lição O Escrito. A escrita no corpo, tão presente na clínica dos jovens, a escrita cartorial, aquela que define o destino dos bens e dos indivíduos, a escrita matemática científica, que define as coisas do mundo, mas que, como diz Lacan, precisa da fala para fazer sentido. Lacan diz que ele usa o matema, a escrita matemática, os grafos para facilitar, mas ele diz que eles não se escrevem, eles precisam de uma fala, né? Eles precisam de algo que explique, que fale desse grafo, né? Ou desse matema. A escrita literária, ficcional por excelência, e a pessoal, cartas, anotações, como a fala e o discurso, com um sentido próprio e um sentido subjetivo. Singular, portanto.
No seminário Mais Ainda, Lacan evoca o que disse no Litur à Terre, avançando com mais clareza e precisão. Abre aspas. A escrita é um traço no qual se lê um efeito de linguagem, uma articulação de letras, eu diria. Por isso, a escrita requer leituras diferentes que podem até variar, mas a lógica que as sustenta permanece a mesma. Eu vou explicar melhor. Ninguém quer perguntar nada? Ninguém está incomodado com nada? Eu estou falando? Bom, então vamos lá. O que eu disse? Eu disse que na escrita pode-se ler de várias maneiras, mas tem uma lógica que é comum a qualquer leitura, permanece a mesma. O que é? Por exemplo, na escrita do Matema da Fantasia, S barrado, eu não pedi para botar aí, porque eu acho que não precisa. S barrado, punção. Punção é aquele balãozinho, né? Punção de A pequeno. Então, temos aí a escrita de duas letras, o S barrado e o A. E a leitura de uma articulação possível ou impossível entre elas, porque esse balãozinho, na verdade, ele é uma espiral orientada, ou seja, como se fosse uma setinha que vai tentando fechar, mas que não fecha nunca. Por isso eu estou dizendo que ela seria uma espiral, porque essa relação S barrado com o A não se fecha nunca. É uma relação disjunta, né? Possível ou impossível, disse eu. Então, isso é a lógica da escrita. Pode-se ler de outra maneira? Pode-se. Pode. Eu falei de uma maneira, cada um de vocês pode falar de outra. Mas a lógica é: escrever é relacionar duas letras, digamos assim. A fala deve tomar o lugar da articulação entre essas duas escritas, essas duas letras, né? A escrita inconsciente, como marca, moça, marca no sentido de algo que arranha, né? Incita, eu me lembro do Teresa está aí, quem gostava muito dessa palavra, Celso. Moça. A moça é aquela marca que você faz quando você esbarra numa coisa que fica para dentro, assim, uma moça, uma blusa ou uma lâmina, você marca de alguma maneira, né? Ele gostava muito dessa palavra. Então, a escrita inconsciente como marca, como moça, incita a leitura e constitui, então, um trabalho de deciframento que se manifesta através da fala, como um saber a ser escrito, constituindo um tipo de ciframento. Quer dizer, pede um deciframento, vai ser, então, lido, vai ser feita uma leitura, e essa leitura se escreve e constitui, então, um outro ciframento. Então, a gente vê que essa operação de leitura é cifrar e decifrar, cifrar e decifrar. As grandes escritas literárias, como a de Mallarmé, de Joyce, em especial a de Joyce do Finnegan's Wake, é o paradigma desse tipo de escrito. José Fatier, no artigo Ce jeu sans se décrire, é o jogo insano ou insensato de escrever, publicada no Ornicard número 104, destaca que o trabalho de Lacan está dividido entre o escrito e o oral, os escritos e o seminário. Atier considera o texto a instância da letra no inconsciente de 57, mesma data do seminário e as relações de objeto, um texto situado por Lacan entre a escrita e a fala, a instância da letra no inconsciente. Eu traduziria a escrita da letra no inconsciente, né? A escrita da letra na fala. E cita Lacan no Seminário 20. O significante quer dizer o que se modula na voz, não tem nada a ver com a escrita. Momento em que Lacan começa a trabalhar com o nó borromiano, no Seminário 20. Ele já tinha falado alguma coisa, mas onde ele bota a mão no nó mesmo é no 20, que é uma nova modalidade de escrita, o nó, né? Escrita que Lacan diz ser signatária do significante, pois de que serviria o nó se não houvesse os significantes? Uma forma de falar do nó, uma forma de falar a verdade sobre o real. Identifico, então, essas duas formas de escrita. A escrita no simbólico, aquela que se forma
na composição de uma cadeia significante, que, portanto, representa o sujeito dividido pelo inconsciente, contingente, que não cessa de se escrever, tudo isso eu estou falando da escrita no simbólico, e que eu chamaria de formação do inconsciente. E uma outra forma de escrita, a escrita no real, que não cessa de não se escrever, que é aquela que precisa de deciframento, né? Aquela que é cifrada, que você não tem acesso pelo significante. Então, a escrita no real, situando a posição inconsciente do sujeito na repetição matemática de um gozo a partir da cena fantasmática, ou seja, o sujeito é repetido aí, ele não repete, né? O significante tem, assim, uma dupla face. Por um lado, é o que pertence ao simbólico, constrói o sujeito e sua verdade, presta-se ao lado social. Por outro lado, é o que pertence ao real, pode ser considerado como o saber da repetição inconsciente, matema do gozo para o sujeito. Isso é muito importante para a clínica, porque é muito fácil a gente trabalhar, né, com a cadeia significante, quer dizer, muito fácil. É menos difícil, digamos assim. Mas isso não leva a nada, porque a questão do gozo recrudesce na clínica, né? Todos vocês já devem ter se deparado com isso. E aí, agora, o cara já falou, já explicou, já entendeu, já lembrou, já recordou, já repetiu e continua gozando daquele sintoma. Estariam aí as duas faltas, quando eu estou falando de dupla face do significante, a falta real e a falta do outro, a falta no outro, essas duas faltas obedecem a uma sequência lógica. A primeira, a falta real, é decorrente da falta do outro na alienação. A falta de um significante do outro revela a falta real, anterior ao vivo diante da reprodução sexuada, ao vivo diante da reprodução sexuada e do fato de que, como indivíduo, ele é destinado à morte. Essa falta do outro é da ordem da linguagem. Por isso ela é anterior, eu digo aqui, né? Que ela é anterior ao vivo, ela é anterior à reprodução, ela é anterior ao nascimento, digamos assim, né? Ela está naquilo que espera o falante, que é a linguagem. Ou seja, não há o significante que signifique a morte, não há significante para a relação sexual, não há significante que represente o outro, né? A falta do outro no campo de significante, coisas por aí que a gente repete, às vezes entendendo mais ou menos, mas é assim mesmo, viu, gente? A primeira falta é real e diz respeito à perda de gozo no corpo. Gozo de quê? O que é essa perda de gozo no corpo? É a perda desse corpo que, se não fosse a linguagem, estaria destinado à natureza. Já nasceria com um saber prévio, como os animais, como as plantas, né? O vivo da natureza, ela já nasce feita, digamos assim, né? Até a morte, inclusive, a morte já está marcada, né, para esse sujeito. Então, quando ele entra na linguagem, ele perde, né? Isso. E, aliás, ele perde o que nunca teve, porque o falante nunca foi da natureza, completamente da natureza, né? É sobre ela, sobre essa perda de gozo, que recai a segunda falta, a do outro, como uma impossibilidade de simbolização, ou seja, como falta de significante que o represente. Aí já é. A primeira é a perda da natureza, para entrar na linguagem. E quando entra na linguagem, ele já entra perdido, porque a linguagem não diz tudo. Certo? Entenderam a dupla face do significante, né? Marcando duas faltas? No seminário 18, de um discurso que não fosse do semblante, Lacan avança nessa articulação entre o discurso e o real. Se o primeiro, o discurso, não passa de aparência, semblante, jogo de significante por excelência, o segundo, nos diz Lacan, é fixado por uma escrita de outra ordem, uma escrita desprovida de sentido, mas que tem efeitos de real. A parte que é a escrita da cadeia significante. Não é do significado, aqui é do significante.
A partir daí, a tese forte de Lacan sobre a escrita será aquela em que a letra toca o real e causa o gozo. Vocês veem que é uma dimensão que não se inscreve na cadeia significativa, não se articula com o significado. Ela distingue, então, a primeira acepção de escrita, dissolvida na ordem do discurso, de uma escrita de outra ordem, uma escrita do gozo, mais apropriada ao objeto da psicanálise, ou seja, ao sujeito do inconsciente. Eu tenho muita implicância, mas eu não vou entrar aqui nesse detalhe. Aliás, eu tenho tantas implicâncias, que bom. Que o sujeito da psicanálise é o sujeito da ciência. Um dia alguém vai me explicar isso, eu vou esquecer, eu vou tentar entender de novo. Para mim, eu quero dizer aqui que essa escrita é apropriada ao objeto da psicanálise, que eu acho que é o sujeito inconsciente, e que ele vai conceber, segundo o Lacan, vai conceber segundo o modelo da escrita matemática. A letra para Lacan é signo do sulco de uma rasura pela qual o gozo escoa. A letra é signo do sulco de uma rasura pela qual o gozo escoa. É a mínima acepção que a gente tem a isso que está fora da cadeia, que transborda, digamos assim, além da borda significante, que é o gozo. Vazia de significado e de sentido, sem dúvida, mas não vazia de gozo. Ela faz borda ao gozo. Estou falando da letra. Lacan reserva o termo signo, assim como letra, para o gozo, mas ambos, nessa função, não apontam ao vazio, e sim ao gozo em sua positividade, ou seja, isso que transborda, que o Lacan, no 20, de novo, faz uma relação com a mais-valia, que tem a ver com a história do discurso capitalista e do capitalismo. Bom, está tudo aí. Não há negativo do gozo. O gozo é sempre positivo, porque ele é infinito. Ele é o transborda, o além da borda. Portanto, além do infinito. Né? Além do infinito, é esquisito, mas... Bom, saiu, espero que vocês tenham tolerância. É uma descarga da excitação, para ser um pouco freudiana, uma descarga da excitação, portanto, uma descarga do afeto, porque a representação não é descarregável, é o afeto, né? E o gozo está fora de qualquer dimensão. E aí, em francês, dimension se refere à linguagem, aquilo que é falado, né? Mention. No entanto, o gozo é algo que não pode deixar de estar vivo no real. Sabemos que parte desse vivido no real do corpo próprio se articula ao corpo simbólico como sintoma. O semblando discurso traz a marca dessa articulação. Que articulação? Do corpo próprio com o corpo simbólico. Então, a marca dessa articulação aparece no semblando discurso, pois ela deriva do campo do outro, do campo da linguagem. Ao mesmo tempo que se deriva do campo da linguagem, essa articulação do real com o simbólico, ela também se dirige ao outro, ou seja, ao próprio discurso. Essa articulação vem daí e retorna para aí, para esse impossível de se inscrever. Promovem uma operação de identificação ao separar um corpo entre outros, se valendo de algum arranjo singular, uma bricolagem, a partir de significantes do arsenal do outro. Aqui eu estou falando de identificação. De alguma maneira, é possível a todos nós distinguir um corpo do outro, com um certo arranjo. Embora a gente esteja aqui dizendo que esse corpo que a gente distingue, ele está articulado no simbólico, e é por isso que a gente pode fazer diferença. Senão seríamos que nem uma ninhada de gatos, certo? Vocês não distinguem a ninhada de gatos, só se vocês trouxerem o gato para a casa de vocês e humanizarem o gato. Aí sim, vai ser o amarelinho, o malhadinho, o branquinho. Tá? Mas lá no mundo dos gatos, para a mãe dos gatos, é apenas uma ninhada.
Mas não toda a experiência do gozo se escreve no simbólico. Lógico, eu estou falando que o gozo é transbordar, né? O sintoma, como a repetição, a fantasia, como um enquadre fixado da realidade, são aliás, mentira, o fantasma, tá? Como um enquadre fixado da realidade, que fantasia e fantasma têm uma pequena diferença. São indicações de uma escrita de gozo constante, que não cessa de se escrever, ainda que de uma forma singular em cada caso. Uma formulação que se escreve na carne, a partir de experiências inaugurais, é impossível de se lavar, de se limpar. Assim, em relação ao outro social, o discurso promove a linguagem no que essa tem de mais variável. Já a escrita é considerada por Lacan como matema, ou seja, fórmula matemática que escreve uma função a partir da qual as variáveis gravidam ao redor de uma constante. Uma das fórmulas que eu botei como exemplo é F, abre parênteses, de X. F, X entre parênteses. É a função de X, a função do enigma do sujeito. Então, aí ele está dizendo, opa, saiu tudo do lugar. Espera aí, gente. Postei o dedo aqui. Um minuto. Gostei 2 dedos, foi um barato aqui. Dimensão. Tá, achei. Então, a escrita, considerada por Lacan como matema, é uma fórmula que escreve uma função. F de x significa sempre isso, função de x. Seja lá esse x o que for, né? Vale ressaltar aqui 2 vertentes do sintoma. De um lado, o seu valor de mensagem a decifrar, que é o que vem para a clínica, de outro, sua relação com o gozo, que é o que o sujeito esconde debaixo do braço, no seu mais íntimo, porque não é capaz de falar. O gozo não é falável, digamos assim. O sintoma como mensagem está evidentemente conectado ao outro e à linguagem, fornecendo ao semblante suas múltiplas variações. A vertente que se articula ao gozo, ao contrário, é uma constante, destituída de sentido. Essa face do sintoma não serve ao jogo significante. Lacan a concebe como escrita e letra, destacando a função da letra nas fórmulas matemáticas, abstratas, desligadas de sentido, mas que têm efeito no real. Essa faceta do sintoma é também seu aspecto incurável, e ao qual, no final de seu ensino, Lacan nomeia como sant'homem, com H, santo homem. Bom, aí vem os impossíveis. E como é que uma análise vai tocar esse ponto de gozo? Quer dizer, impossíveis que eu estou colocando aqui, como é que a gente vai considerar isso, né? Certamente não depende de nenhuma ação estratégica ou de um saber do analista. Esse ponto de gozo a ser tocado na clínica não tem uma receita, o que eu quero dizer. Qual a operação que o analista deve estar em condições de viabilizar? Ele viabiliza algumas operações, ele não opera para acesso do gozo. E como é que a formação do analista ou alguns outros nela implicados, eu estou tomando a formação do analista, o analista se autoriza dele mesmo e de alguns outros. Então, como é que a formação dele mesmo e dessa de alguns outros nela implicados responde a esse ponto? Como é que nós aqui, todos implicados numa formação do analista, vamos poder operar ou viabilizar essa operação que acede ao gozo? A difícil tarefa da psicanálise consiste em tentar responder ao chamado, à invocação do real, o real como o impossível, o que não cessa de não se escrever. Como acessar esse real que resiste a toda escritura? Como sair do impossível e abrir para o possível? Como articular o discurso, que não passa de aparência semblante, ao real? Cambiável, efêmero, evanescente, o semblante em relação ao real não é nem verdadeiro nem falso.
ele promove o laço social, sustenta o sujeito no campo do outro, sustenta o sujeito numa análise, numa escola de formação, mas jamais vai corresponder à sua verdade. Há aí um fracasso. O fracasso na condução de uma análise, o fracasso na formação de um analista. Eu tenho alguma coisa que eu, depois que escrevi, li, estava lendo agora há pouco, que aparece muito na clínica, se a gente não introduz esse fracasso da maneira como eu coloquei aqui, como estrutural, se o analista, na sua formação, não lida com o seu próprio fracasso, com as suas próprias faltas, ele não é capaz de suportar-se em falta, como é que ele vai viabilizar essa operação na sua clínica? Tá? O que vai acontecer? Muitas vezes, se o fracasso não é introduzido dessa maneira, ele rebate como impotência, incapacidade. Diante de um fracasso do dizer, diante de um fracasso, eu estou falando do dizer no seu sentido mais amplo, não só na intervenção de uma clínica, na condução de uma clínica, como na condução da sua própria formação, diante desse fracasso, dessa falha, dessa falta, o sujeito toma como alguma coisa que está implicando ele como incompetência, como impotência, como incapacidade, né? Quando, na verdade, se a gente inclui esse fracasso na relação dos impossíveis, né, de algo que é impossível de aceder, a gente não tem que dar esse rol, né, de sintomas e de atuações que vão fazer com que a gente se sinta ferido e tocado no seu ego, né, de que, de alguma forma, ele ficou ali apontado como incapaz, ou como impotente, ou como insuficiente, ou qualquer coisa desse tipo. Bom, era isso que eu trouxe para vocês dessa vez. Gosto muito de comentários, de falações, de discussões. Sandra, obrigada, desde já. Está sem som, filhinha? Está sem som, meu anjo? Desculpa. Eu não peguei o inicinho, mas gostei muito do desenvolvimento da tua fala, né, da tua enunciação. E fiquei com uma questão ali quando tu colocaste que ele é sempre, o gozo é sempre positivo, né? Porque ele é infinito. É uma descarga do afeto. Teria qual seria a relação do gozo com a questão do inconsciente, que também é sempre um registro do positivo? E seria um inconsciente real? Ou não tem relação com o inconsciente, ou é só uma questão de similitude, essa questão da positividade do gozo e do inconsciente, né? E parece simples a sua questão, mas não é não. O que me veio, a primeira coisa que me veio o inconsciente é estruturado como uma linguagem, mas não todo o inconsciente é estruturado como uma linguagem. Então, Exato, tem o inconsciente real. há algo do inconsciente que, por não ser estruturado com uma linguagem, quando a gente fala estruturado com uma linguagem, é escrito na cadeia significante, sofreu a ação do recalque, para tomar Freud, né? Eu vou lá no Freud toda hora, porque eu sou do tempo que não tinha Lacan, então eu vou lá e me sinto confortável. Então, mas tem algo do inconsciente estruturado como uma linguagem, mas tem algo do inconsciente que não é estruturado como uma linguagem e que se escreve, por exemplo, como afeto, como transbordamento, como gozo. É a letra, Tereza. Pela a letra, exatamente, como Lacan destinou a letra e a escrita, esse significante, destinou a tratar a questão do gozo. Mas eu não respondi tudo, não. Você trouxe mais coisas, né? O que ela falou, ela fez uma aproximação, se eu entendi bem, da questão do inconsciente real com o gozo, como sendo os dois de ordem positiva. A Porque no positividade. inconsciente não tem negação. Foi isso? Na verdade, é isso. Por isso que eu entendi. Foi isso. Foi isso. Então, sim, tem essa proximidade, que é esse inconsciente que não é escrito, esse inconsciente que não é todo ele escrito na linguagem, estruturado como uma linguagem.
Então, Uhum. nesse sentido, ele é uma positividade, até porque o que dá essa dimensão, que a gente poderia dizer que não é infinito, é a batida do significante, é o recalcamento. Tereza, é Quando eu interessante disse que porque é. Espera só um minutinho, só uma frasinha. Quando eu disse infinito, eu estava pensando nesse transbordamento para fora da cadeia, sem a barra do significante. Fala, Tereza, obrigada. não só algumas observações nisso que você trouxe, que é bem interessante. Primeiro, e quando você fala, como é que você disse, que escorre na brecha, como é que você falou? É suco, o suco por onde escorre o gozo. O suco Isso. da Yânsia por onde escorre o Isso. gozo. Isso, então, eu sempre cito esse capítulo do seminário Lenon Deep, os não Sim, tolos, se não me engano, é o sexto ou sétima aula do seminário que ele vai dizer que o verdadeiro é aquilo que escorre na ranhura do real. Eu sim, nunca mais esqueci essa sim. frase. E eu acho que tem a ver com isso. O verdadeiro é aquilo que remete para o impossível de dizer. O Isso, impossível de dizer é a letra, que é isso. suporte material de significante, que você colocou muito bem agora aqui no final, como da ordem que só comparece pela via dos afetos. E é mesmo, é uma memória corporal, E é um porque desafio para a clínica. isso, e tem essa diferença entre o que é linguagem e o que é lalang. Essa letra tem a ver com lalang, mas ela Isso, é impossível de dizer. Lá isso. no Leturdia, quando ele coloca aquela frase que todo mundo repete, que é lapidar, né? Que é, que se diga fica esquecido, por trás Atrás do que se daquilo diz, que se diz. naquilo que se ouve, Isso, essa frase, ela traduzindo, ela quer dizer assim: o dito é o que tem a ver com a articulação significante. O dizer é da ordem da letra, é o impossível. exato. E é exatamente em direção a essa letra que o sujeito fica rodando. Só Uhum. que, como ele não encontra, o efeito disso é o gozo. O primeiro gozo é esse da captura, é o logro por excelência, que é a captura da imagem do sujeito no espelho, que é uma imagem, antes de tudo, sonora. A imagem especular é sonora porque ela vem Olha pela você voz do ali, outro, olha pelo você que lhe é ali. endereçado. Isso. Isso. Não, Você, só esses, uma, esses, só uma esses coisa que eu queria recortes. acrescentar, muito antes disso, no seminário A Relação de Objeto, ele já diz, não há verdadeiro sobre verdadeiro, Sim, Uhum. né? sim, Quer dizer, sim, sim, verdade. mas, Verdade, Sandro, verdadeiro. Não, só que tu também colocaste que na temática de um gozo, onde o sujeito é repetido, ele não repete. E aí me fiquei pensando também, e ele é repetido, e se houver a emergência de uma letra, que pode ocorrer ou não, né, pode ressignificar alguma coisa, né, desse ah, real. não Pela entendi. letra, pelo suporte, que é um suporte material do significante real, né? Pois A é, mas letra a significa, né? letra é experimentada, né? Eu acho que aí a única possibilidade é, em cima dessa experiência da letra, que não é significantizável, é o sujeito fazer aquilo que o Lacan recomenda, que também a gente repete, frase lapidar, que é bem Fazendo dizer o esse seu short, sintoma. Ei, essa blusa. ei, Claudinha, a blusa Cláudio, desliga o seu microfone. não vai tirar a blusa em cena, Claudinha. Mas então eu ia dizendo a possibilidade de fazer um bem dizer ou fazer com o sintoma, que eu me referi ali a Joyce, etc., com o Santome. Ele vai fazer alguma coisa a partir da letra, como materialidade da letra, e não traduzir a letra ou significantizar a letra, que não é essa saída impossível. Há sempre algo do inconsciente que não é significantizado, que não é da estrutura da linguagem. Certo. Obrigada.
Obrigada Eu a você, que é isso. Obrigada, Tereza. Ninguém mais. Desculpa, gente. O Luiz Carlos colocou no chat. Ele colocou aqui, poderia falar mais sobre a condução de uma análise só caminha a partir dos fracassos? Oh, meu Deus do céu. Ô, Luiz, você está implicando comigo. Por que eu vou falar mais disso? Eu acho que seria falar. Ah, não faz uma pergunta aí mais objetiva. O que é que você não entendeu? Porque eu acho que eu falei tudo que eu tinha para falar sobre isso. Mas o que é que ficou para você assim, me atravessado na goela? Luiz, fala aí. Não, eu entendi o que você falou, quer dizer, entendi, que isso, né? Estou entendendo, estou procurando entender, mas é quando você falou assim, a condição de uma análise só caminha a partir dos fracassos, me veio, né, em mente essa questão da perda. Isso no sentido de que o psicanalista perde tanto quanto o analisante no percurso de uma análise, porque quando fala condução é uma direção, né? O Sim, analista está dirigindo aquilo sim, ali, mas sim, quem faz a análise necessariamente é o analisante. sim. Olha E esse só, fracasso é a você perda. perguntando foi muito mais rico. Na direção da cura, o Não, Lacan diz ah, explicitamente que o analista paga com as suas palavras, com a essência do seu ser e com aquilo que eu não a palavra, eu vou falar da minha maneira, porque eu não sei como é que o Lacan falou, não guardei, mas com aquilo que ele se oferece para ser tomado na transferência. Então, Quer isso um é seres perda. verdem, como Isso é a frase do Freud, aquilo que vai ao coração do ser. Exatamente. Então, a perda, sim, do analista. E eu, quando eu disse que uma condução de uma análise só se dá a partir do fracasso, se eu não quero, eu quero dizer também que a formação de um analista só se dá a partir do fracasso. Fracasso hum, nesse sentido de estrutura, sentido de é, perda, como você tomou é, muito bem, é. entendeu? Eu acho que até para você pedir uma análise, tem que estar a perda. Esse WhatsApp que esse cliente me mandou ontem, sei lá, diz muito isso, né? Um jovem menino que quer ser psicanalista e que horror a qualquer. Ele arma, ele se arma de. Ele falou uma frase interessante, ele diz assim: eu finjo que tenho eu finjo que tenho para não sofrer com a perda. Uma coisa assim, mais ou menos, nesse sentido. Quer dizer, de como ele acha que para ser psicanalista, ele tem que eliminar qualquer perda, qualquer defeito, qualquer não, digamos assim, né? Hum. Quando, na verdade, bom, enfim, desde a castração, se a gente pensar em castração estrutural, a gente já está falando que uma análise, aliás, a vida só se leva a partir dos fracassos, né? Mal sabe o seu paciente que, ao dizer isso, ele já está perdendo. Pois é. É. Exatamente, quando você não inclui esses fracassos como tal, isso vai rebater sintomaticamente, neuroticamente, como incompetência, incapacidade, impotência, né? Uhum. Inibição, sintomaticamente. Eu escutei essa questão do fracasso como uma necessidade de uma virada de chave, né, do analista, assim, no sentido de reconhecer os seus fracassos, né, de Sim, admitir que não é, e aí ele pode escutar, né, muito virada de mais chave como uma implicação, é isso que você está isso, querendo dizer. Ele se implicar, né? Eu me lembrei agora, escutando vocês, de uma passagem, eu acho que está no seminário 17, em que o Lacan vai estar falando sobre o discurso analítico, sobre os discursos, mas ele é uma passagem que eu acho que ele está se referindo especificamente ao discurso analítico, e ele vai dizer que não há como se ocupar a posição de sujeito sem passar por alguma sublimação. E eu imediatamente pensei na. Porque a passagem, né, o discurso que dá lugar à questão do saber inconsciente, que você estava falando no início da sua apresentação, Tereza, é exatamente o discurso analítico, porque ele age
sobre o sujeito para que esse produza o seu significante mestre, que isso se Uhum, compareça, mas sempre disjunto da verdade. E essa uhum, disjunção em relação à verdade, que é o inconsciente, o saber inconsciente, uhum, introduz necessariamente aí a questão da impossibilidade, a questão da castração. uhum, Porque uhum, esse saber inconsciente jamais será completamente, digamos assim, abarcado pela interpretação que o sujeito pode dar a partir da produção do seu significante mestre. E é bacana da gente pensar a questão da impossibilidade aí exigindo necessariamente uma passagem equivalente ao processo sublimatório que se dá na entrada na linguagem, que é quando a criança, no brincar, ela faz todo um luto, todo um processo sublimatório daquilo que, na verdade, ela não tinha, que era um objeto completo. Então, ela trabalha, né, essa perda operada do ser na entrada na linguagem lá no brincar infantil. Então, de alguma uhum. maneira, a passagem de analisando a analista implica necessariamente, é da ordem do necessário, na passagem por esse tempo sublimatório. Eu não estou dizendo que o final de análise é sublimação, pelo amor de Deus. Estou dizendo que você tem que passar por aí como uma aceitação de uma primeira castração, do Uhum. impossível de tudo dizer, para que você tenha É, acesso ao desejo. que é a construção do Santome, né? Você vê que a gente sempre cita os Sim, artistas aí, né? Que não, sim. e também não estou dizendo que todo final de análise o cara tem que virar artista, mas artista no sentido mais genérico da palavra, sim, somos todos artistas, mas É tem saber fazer com o seu ouvindo, sintoma, né? ouvindo você, eu me lembrei de que em alguns seminários, o Lacan valoriza muito o falar besteira, a babaquice, né? Ele valoriza isso como o mais próximo do real, né? Sim, E a sim. gente, às vezes, fica aí fazendo um esforço danado para falar tudo certo, não errar, não dizer que não sabe. O riso também, né? O Sim, o riso. humor, aham, aham, o riso, o xiste, mas... Tereza, quando você falou desse gozo que escorre, Tereza, as duas Terezas, vocês falaram de forma diferente, né? Uma coisa que Sim. escorre, descendo. Ainda bem. O dia que a gente fala igual, o dia que a gente fala Falaram igual, diferente. perna as duas. É isso que é bom, né? Lógico. Eu me lembrei também que eu estava lendo outro dia, eu até escrevi no chat, que ele fala, né, que o inconsciente é que a linguística não dá conta. Uhum, uhum. Já começa Até por porque aí. a linguística é uma ciência, e ciência é algo que dá ciência, né? Que Da dá por ciência. ciência. Aham, aham. Né? Eu É, fiquei pensando nessa coisa de dar ciência, de ser da ciência, e tu não poder estar no inconsciente, né? e você tocou num ponto que eu falei agora, que eu tenho uma certa dificuldade mental de entender que o Lacan diz o sujeito da psicanálise é o sujeito da ciência. Eu não consigo engolir isso. Mas também não deve ser só isso que eu não consigo engolir. Mas isso enfim, às vezes eu entendo, às vezes eu desentendo. Mas é por esse ponto, a ciência é para dar ciência. A ciência, ela foraclui o real, ela foraclui a divisão do sujeito. Mas, enfim, não é à toa que ele disse. Uma hora eu descubro. Gente, mais alguém? Pessoal novo que está por aí, não pergunta, entenderam tudo. Eu, quando dava aula, eu costumava dizer assim: quando nenhum aluno faz pergunta, duas coisas acontecem. Ou entenderam tudo, ou não entenderam nada. Tereza, boa noite. Fala, Será fala. que esse da ciência não é também evocar essa ciência que valoriza o empirismo, a, 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 a experiência também em si do um a um? Porque acho que a gente tem confundido essa ciência positivista
como se ela fosse a ciência como um todo. É verdade. E uma ciência verdadeira, né, a academia, ela se questiona, ela traz, a gente tem Aliás, feito essa, ela vive do não saber. ela vive do não saber, É. ela não nega, né, enfim. É, então, assim, mas é essa ciência que só afirma, uma ciência afirmativa. Eu acho que a gente Ela não diz pode, a verdade. É, então, assim, quando Lacan diz isso, eu acho que ele está retomando um conceito mais amplo de ciência, não? verdade. Verdade, verdade. Obrigada por essa abertura aí que você deu na minha cabeça dura. Eliane, entenderam tudo. Lúcia, Flávia, você entendeu tudo? Tereza, claro que não. Mas acontece que, como eu não estou podendo abrir a câmera, eu falei, eu não vou nem me manifestar, mas eu ia te mandar um áudio depois. Mas Ah, agora que eu já estou falando de câmera fechada mesmo, não é nem para perguntar, é para te agradecer mesmo sobre esse tema de hoje. E assim, dizer assim, eu estou me sentindo assim, que sorte a minha, né? Nesse momento inicial, vamos dizer assim, da minha formação, poder me deparar, né, com um seminário como esse de hoje. Foi assim, extremamente rico. está elogiando demais. Não, é sério, porque eu tô assim às voltas com esse estudo de letra, Lalang, e é tudo muito confuso, né? Então, assim, acho É que a assim mesmo. forma com que foi colocada, né, assim, me deu um trilhamento, vamos Que colocar dessa forma, né? Então, assim, foi muito precioso, né? E bom. a questão da pergunta é porque, assim, em determinados momentos a gente não consegue nem perguntar, né? Que É. é meu caso. Então, assim, precisa de percurso para poder fazer pergunta também, né? Mas eu queria mesmo era agradecer, foi muito valioso para mim. Bom ouvir isso, porque eu também padeci dessa dificuldade, dessa confusão de letra, e eu me lembro que Teresa Nazar falava disso assim, eu achava que ela sabia tudo, que ela estava assim. Aí eu ficava arrasada. Olha como é que a questão do fracasso comparece. É. Essa mulher falava de letra assim, com esse jeitão dela, achava que estava tudo claríssimo, que a idiota era eu. Agora eu percebo que a gente nunca sabe de tudo assim também, né? Ainda É, bem, né? mas Tereza, custou. Fala, Claudinha. desculpa aí, gente. Vim aqui ver um negócio da casa, acabei Não, mas botou a interferindo aí com. blusa? Botou a blusa? Botei, entreguei a Ah, ele a blusa. Não, porque eu achei interessante quando você usa a palavra também implicância, né? Eu tenho muita implicância com muita coisa, né? Eu acho que a implicação que faz faz toda a diferença aí, né, no nosso ofício, né? lógico, Isso é lógico. muito interessante usar essa implicância, essa insistência, isso que está sempre aí fazendo questão, né? Isso que é importante. É Então, é interessante. uma implicância boa, né? Esse significante, ele tem dualidade no sentido, mas Como eu todo acho que, significante, ele é como um ambíguo. todo, mas eu acho que isso é bem Quando eu, interessante, escutar é, isso. quando eu falo, sempre que é feio, eu falo meio rindo, de brincadeira e tal, mas eu estou muito confortável em ser implicante. Aliás, se eu Uhum. terminasse de falar e ninguém implicasse nada comigo, realmente eu ia acabar não falando E é bem. do se implicar, né? Daquilo que Entendeu? pode você se implicar, né? Como Gente, sujeito mesmo. sabe, É. falar, e no final só bater palma, Uhum. realmente é desanimador. Uhum. Né? Quer dizer, pensam bem, gente, pensem bem, desculpe, a gente está numa formação permanente. Eu estou aqui Exatamente. também fazendo isso tudo em nome da minha formação. Então, se não tem troca, se não tem retorno, se não tem implicância, para que eu estou falando aqui? O professor, aqui não tem professor, eu não estou ganhando hora-aula. Então, a única coisa que eu ganho aqui é a Você implicância, está perdendo hora-aula. é a implicação de É um vocês. fracasso, é. Esse fracasso que vocês vão me reportar quando vocês me crivam com alguma questão, com alguma pergunta. É isso que eu levo daqui. Eu acho que todos nós, entendeu? É como o Paulo Freire fala, né? Quem aprende ensina e quem ensina aprende. Exato, exato, exato.
Tá bom, gente. Então, ficamos por aqui. Agora vamos ouvir o Dr. Luiz Alberto Pinheiro de Freitas falando de Freud e Machado de Assis, onde ele é o craque. Medalha de ouro. Tereza, posso Oi. só ler um trechinho bem curtinho, é um Imagina. parágrafo pequenininho, da Diana Rabinovich, que tem tudo a ver com o que você falou no texto dela, o psicanalista, entre o mestre e o pedagogo. É muito pequenininho. Já esperaram até agora? Espera 2 minutos. Espera aí. Está dizendo o seguinte: a psicanálise descobre um sujeito cindido, atravessado pelo desejo e pelo gozo, o sujeito do inconsciente. O inconsciente, diz Lacan, está estruturado como uma linguagem. Essa linguagem do inconsciente que se chama a língua, ou la língua, diferente da língua. Linguagem atravessada pelo desejo, o gozo e o impossível da sexualidade. E, evidentemente, pela morte. É muito bacana isso. Olha, falou do impossível, né? Eu não sei Por isso que eu li. onde eu fui me enfiar com esse impossível. O próximo impossível que eu vou falar, quer dizer, passa tudo pelas mesmas questões, na medida que eu estou usando a psicanálise para falar disso, mas eu vou falar do impossível, aliás, eu acho que é um tema que o Luiz Alberto contribui muito, que é impossível, não do psicanalizar, mas da regulamentação da profissão. Eu acho que isso é uma coisa boa para que aqueles que estão começando, estão chegando na escola, se atualizarem, e muitas questões surgem por aí. Então, eu vou, de certa forma, tentar atualizar esse tema, né? O impossível, porque eu já falei do impossível de institucionalizar, mas no sentido da formação e da constituição de instituições psicanalíticas. Agora eu vou falar no impossível da regulamentação ou da universalização de universidades da psicanálise, tá? Porque não dá para regulamentar a perda de gozo. Exato, transborda. Então, a gente vai usar os mesmos elementos, mas eu vou tentar falar diferente. Vamos lá, vamos seguir com o espaço da biblioteca.